Abra sua Bíblia aí. Hoje nós vamos falar sobre um pouco mais sobre os nossos inimigos. A gente falou sobre o primeiro deles, ou o nosso inimigo mor, domingo passado, que foi o diabo. Hoje nós vamos falar sobre o mundo. 1 João capítulo 2, primeira epístola de João capítulo 2, versículo 15. A palavra de Deus em 1 João 2,15 diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, e ele começa a dizer o que há no mundo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas isso é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo, como retratado na Bíblia, esse nosso inimigo, é um sistema. E ele é um sistema que foi criado e desenvolvido pelo nosso inimigo mor, o diabo. Lembram do discurso do nosso inimigo? O discurso do atalho, o discurso da vida fácil, o discurso da troca, a adoração em troca de bênçãos. Esse é o discurso do nosso inimigo, que nós aprendemos aqui domingo passado, e agora o nosso ouvido vai começar a ficar mais esperto. Amém, igreja? Amém. Então, quando você ouvir esses discursos, ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar, reconheço essa voz. Só que não é só a voz do inimigo, o sistema implantado pelo inimigo está aí, está rodando. Esse sistema chamado mundo. E mundo, a princípio, não é esse maniqueísmo que a galera faz. Isso é de Deus, isso é do mundo. No sentido íntimo da palavra, dizendo que uma coisa é de Deus, outra coisa é do inimigo. Do tipo, essa bancada é de Deus, a outra lá é do inimigo. Essa música é de Deus, aquela outra música é do mundo. Não é nessa lógica, é na lógica de um sistema orquestrado pelo mal, que quando em atuação, objetivo, destruir a nossa vida. Os nossos inimigos querem uma coisa, nos afastar do caminho de redenção e salvação. Eles querem nos desviar a atenção, cortina de fumaça, toda a sorte de armadilha, e é isso que faz. E o mundo, como listado aqui por João, ele tem essas características. Então tem o diabo orquestrando um sistema. E olha, hoje, eu digo sempre que você começa a entender esse sistema em funcionamento cada vez mais claro. Porque à medida que a gente se afasta do projeto original de Deus, milhares e milhares de anos, desde a criação da humanidade, seja você fundamentalista ou não, o ponto é que nós estamos a anos-luz do que era o projeto original de Deus para a criação. Nós somos o fruto de gerações e gerações e gerações que vem sofrendo o efeito do pecado na nossa vida e o efeito de um sistema que está sendo montado para colocar frente ao plano e projeto de redenção de Deus para a humanidade. E cada vez como o tempo passa, é interessante isso. Esse sistema fica mais claro, mais visível, mais escancarado e, curiosamente, não tão curiosamente assim, as pessoas parecem que não se ligam. E é só simplesmente ler a Bíblia, que você lê a Bíblia e você fala, nossa! Mas o problema é que a galera também não lê mais a Bíblia. Então vamos começar nessa explicação do que é o mundo. Primeira coisa que ele fala, o desejo ou a cobiça da carne. Isso tem a ver com desejos não controlados. Nós vivemos hoje num sistema onde as pessoas não controlam seus desejos. Elas não controlam suas paixões. Cada vez mais isso. Isso é escancarado. E olha só, qual que deveria ser a postura do cristão? Não andar guiado por desejos e paixões da carne, mas ser guiado pelo Espírito de Deus. Esse texto que nós lemos, de 1 João aqui, Paulo está falando justamente sobre um sistema colocado,
E ele diz para as pessoas que nós temos que andar pelo Espírito, vivificados pelo Espírito e sobre uma outra ótica, uma outra bússola. Gálatas 5,16, Paulo diz o seguinte: digo, porém, andai em Espírito. E se você anda em Espírito, ele diz, você não vai cumprir a concupiscência da carne. Só tem uma alternativa para que a gente seja, de alguma forma, protegido da cobiça e do desejo da carne: Espírito Santo. Não há outra alternativa. A única força, o único poder que nos afasta da concupiscência da carne é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo chega e nos coloca nesse processo. Então, nós falamos isso aqui, inclusive, é um princípio do MAP, lembram? Uma vida guiada pelo Espírito Santo. E como é que você faz isso? Pede o Espírito Santo. Acorda de manhã e pede: Espírito Santo, me guie, me leve, esteja comigo, me oriente, seja o meu radar, seja a minha bússola, me diga quando eu estiver errando, abre os meus olhos, guia os meus passos. Às vezes, em algum momento, você pode cair numa cilada, mas você tem que saber que aquilo é uma cilada. Você tem que saber, você tem que vigiar o seu coração, sondar o seu coração. Sonda o meu coração, Espírito Santo. É isso que tem que ser feito. E olha só, desejos não controlados. A gente nunca viveu pessoas que gastam fortunas, expõem suas famílias. Por quê? Porque não conseguem se controlar de um desejo. E os desejos pulsam na nossa tela a todo momento. A gente vive hoje um sistema de marketing consumista que todo santo dia um desejo novo aparece na sua vida. E ele vai se renovando, e você nunca está satisfeito. As pessoas têm paixões incontroláveis. Esse é o sistema do mundo, e a gente deveria entender isso. E ele não para aí, ele diz o seguinte: o desejo e a concupiscência da carne vai para a cobiça dos olhos. Cobiça é esse desejo incessante que a gente tem por coisas. Cobiçar as coisas. Cobiçar sempre mais. Não andar satisfeito com as coisas. E olha só o que Paulo escreve com relação à postura do cristão em relação a isso. Nós deveríamos ter uma postura de contentamento. Olha o que ele escreve aos Filipenses capítulo 4, ele diz isso: irmãos, não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei ter com abundância. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura quanto ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E é engraçado que esse talvez seja o versículo bíblico mais aplicado no contexto totalmente diferente. Olha só como o enredo do mundo e o enredo do diabo, para quem não lê a Bíblia, o cara pega o posso todas as coisas em Cristo que me fortalece e usa isso para ter mais desejo e para a cobiça dos olhos dele dar certo ainda. Levantou lá cedo, viu uma propaganda, atiçou a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne. Posso todas as coisas em nome de Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e vou partir nesse sentido aqui. É engraçado, cheira, de novo, beira o ridículo, mas a gente vê o sistema se espalhando, as pessoas caindo nele e ainda dando ares espirituais e abençoadores ao sistema mundano que o diabo construiu. De novo, beira o ridículo, ou seja, beira o cumprimento da palavra de Deus quando tange ao que nós falamos. Pessoas que amontoam para si doutores que vão falar o que você tem comichão no ouvido para ouvir. E vão corroborar a tua concupiscência, ou a nossa concupiscência, a nossa cobiça, a nossa vaidade, os nossos desejos incontroláveis. Isso é um sistema, certo? E ele termina dizendo que há uma soberba na vida. A soberba da vida é a ostentação daí, a vaidade. Olha que louco, a tua carne deseja, concupiscência da carne é o pré-pecado, lembra? Você deseja aquilo, aí os teus olhos veem,
você vê a cobiça dos seus olhos, e depois a vaidade chega e você ostenta ainda a suposta bênção que Deus deu. E isso é um enredo, o mundo está sendo colocado como isso. E fica uma galera, de novo, numa cortina de fumaça naquele negócio. Isso é de Deus, isso é do diabo. Sabe o que é do diabo? O mundo é a concupiscência. Ele está governando isso, é um sistema. E um sistema não é uma coisa simples, é uma coisa complexa, que te enreda, certo? E no final, qual que é a grande lógica do inimigo? O inimigo quer que você tenha o mesmo coração que ele. A Bíblia diz que nós deveríamos ter e desejar o coração de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas o mundo, ele tem um ápice. Tipo assim, deu certo. Quando o sistema alcança uma pessoa, é quando ela começa a se achar, se endeusar, se engrandecer. Quando a vaidade toma conta de uma pessoa. E olha só que a gente vê isso acontecendo em todos os lugares. O processo é sempre o mesmo. A pessoa começa humilde, Deus dá graça, abençoa, ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver. Aí, como já disse o nosso irmão Denzel Washington recentemente, falando para o Will Smith, lembra o que ele falou? Will, é quando você está bem que o inimigo chega. Até o cara sabe, velho, e nós não vamos saber? Pastor Denzel, ele deu a dica. Daí o cara chega lá, quando você está bem, o inimigo chega do lado e fala assim, tá bem. E aí, é a mesma lógica do inimigo, é a mesma lógica capitaneada por Lúcifer, que é o desejo de ser Deus, é o desejo de ser relevante, é o desejo de ser ousado, é o desejo de ser melhor que os outros. A gente vê isso acontecendo a todo momento. De novo, até na igreja, tem uma necessidade do cara ter uma palavra que ninguém tem, de ter a revelação que ninguém tem, de alcançar o que ninguém alcançou. Um projeto messiânico que inclusive não é de ninguém senão do Messias. Vou falar aqui também para ficar claro. Sabe de quem que é o projeto messiânico? De Jesus, o Messias. Entenda uma coisa bem simples. Tem um negócio que é amar e ganhar o mundo. Sabe de quem que é esse negócio de amar e ganhar o mundo? Adivinha de quem? De Deus. Na figura de Jesus Cristo e na obra do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O negócio de ganhar a humanidade é de Deus. E nós, Adeildo, a Bíblia fala que o nosso negócio é amar e ganhar o nosso próximo. O meu e o teu objetivo não é amar e ganhar o mundo. Nós temos que amar e ganhar o próximo. É por isso que tem várias pessoas hoje que estão supostamente querendo ganhar o mundo, e sabe o que acontece com eles? Perdem a sua alma. E Deus deixa claro de que adianta, cidadão, você ganhar o mundo e perder a sua alma. Nós não estamos no negócio de amar e ganhar o mundo. O nosso negócio como igreja é amar e ganhar o nosso próximo. E quem que é o nosso próximo? Quem estiver mais próximo. Levantou cedo, pegou o elevador, quem está próximo de você é o seu próximo. O porteiro, o vizinho, foi para o trabalho. Teu negócio não é amar e ganhar o mundo, teu negócio é amar e ganhar quem trabalha com você, quem é servido por você, quem passa na sua frente todo santo dia. E hoje o inimigo vai colocando esse desejo absurdo de endeusamento. É uma necessidade. E é assim que o inimigo começa. Ele começa com uma palavrinha mansa de assim, nossa, mas que ministração, hein? O mundo deveria ouvir essa ministração que você fez aí. Nossa, mas foi uma mensagem tão maravilhosa, pena que pouca gente ouviu. Muitas pessoas deveriam ter ouvido o que você falou. Aí você começa a falar assim, pois é, né? Não deveria. Nossa, só tinha 5 escutando, que bênção se tivesse todo mundo. E você começa com uma sementinha. Acontece comigo e com você. Acontece com você quando você está em alguma coisa e você começa a ser muito bom e o inimigo fala, nossa, mas você é bom demais nisso, hein? Que beleza. As outras pessoas não são como você. É uma sementinha básica que atiça o sistema mundano.
nós temos o pecado dentro de nós. O pecado dentro de nós, traduzindo em termos mais tecnológicos, imagine que algum dia o diabo, lá no Éden, fez um phishing. Sabe o que é phishing? É quando recebe aquele e-mail que você recebe e diz o seguinte: tem um processo contra você, clique aqui para ver os detalhes. Daí você clica lá, ponto, vírus. Ou quando chega lá, resgate agora os seus pontos, eles estão vencendo. Nossa, nunca tive conta nesse banco, mas estão vencendo os meus pontos. Você clica, phishing, foi pescar. Aí lá no Éden teve um phishing. E um phishing de uma serpente olhando, nossa, mas não pode comer desse fruto? Aí Eva fala, não pode. Mas sério, acho que não dá nada. Eu acho que quando você comer esse fruto aí, você vai ficar igual Deus, você vai saber as coisas, é isso, não custa nada. Foi lá, phishing. A partir daquele momento entrou um vírus. E esse vírus, ele fica ali guardadinho. Às vezes você não sabe que ele está lá. E é tudo que o inimigo quer, que você não saiba que está lá esse inimigo. Só que de repente ele é ativado. E como que ele é ativado? Primeiro, concupiscência da carne. Você olha assim e você fala, nossa, acho que eu sou bom mesmo. Pronto, começou. Está lá. Aí ele começa. Aí você já começa com desejos maiores, desejos de grandeza, desejos de, cobiça, vaidade. E ele vai até o ponto que ele toma conta total de você, e você já está totalmente desfigurado, você não se parece mais nada com Jesus Cristo, e o pior de tudo, você acredita piamente que está fazendo a obra de Deus. Foi caçado. E ele tem um jeito de agir que é bem detalhado, né? Eu vou pular um versículo aí, eu vou usar para vocês, eu vou dar uma dica, porque tem um filme que explica barbaramente como que o sistema do mundo funciona nas nossas vidas, com concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Esse filme é um tratado, e você pode chegar, se você tiver programas de streaming, e assistir ele. Se chama O Advogado do Diabo. Você vai ter um cuidado, porque tem pornô light nesses filmes, né? Na verdade, todo quanto é série agora e filme tem pornozinho light. Então você assiste com o seu controlinho do lado, ficou uma cena mais tórrida e quente, você dá uma caminhadinha, você não precisa ficar assistindo. Então tome os teus devidos cuidados. Mas esse filme, ele é incrível. Porque o Al Pacino, ele representa o diabo. O Keanu Reeves representa um advogado em início de carreira. E esse filme, eu vou dar spoilers, tá? Se você não assistiu. A primeira coisa que acontece nesse filme é que tem uma pessoa, assim como eu, como você, que trabalha, estuda, se dedica, mora na sua cidade, dá os seus corre, como todos nós, acorda cedo, Deus abençoe meu dia, faça eu prosperar. E esse menino estudou, ele se dedicou, é um advogado brilhante. E ele começa a ser o único cara que jamais perdeu um caso. E a fama dele começa a se projetar. Até que ele chega e recebe um convite. E o convite, ele vem cercado de coisa boa, porque normalmente os convites do mundo, eles vêm cercados de coisas muito boas. Você começa a ter o desejo de crescimento e de evolução. Nada errado até aí. Se você é um bom advogado, que bom que você tenha mais casos. Se você é um bom empresário, que bom que você tenha mais negócios. Se você é ministro evangélico de uma igreja, que bom que a sua igreja cresça, que fique sem lugares para as pessoas sentar. E você vai recebendo convites, e foi isso que ele começou. O problema é que, junto com o sucesso, lembrem-se, a gente já disse aqui, Deus não nos chamou para ser um sucesso, nos chamou para ser uma bênção. Deus não nos chamou para ser um sucesso, mas para ser uma bênção. Só que aí o diabo, ele mascara a bênção com o sucesso. Porque para o diabo, a referência da bênção para o diabo é o sucesso. O mundo fala assim, não, você é uma bênção. Como? Porque você é um sucesso. E aí ele começou a receber convites. E esses convites têm um único objetivo: atacar o ego e a vaidade do ser humano.
O ego e a vaidade é a centelha inicial que faz o sistema do inimigo funcionar. São esses comentários. Que bênção, que maravilha, como seria interessante. Não vemos a hora de ter você em nosso time. Nossa, vai trabalhando e o sisteminha começa. Esse é o primeiro. Segundo ponto, depois de trabalhar no teu ego e na tua vaidade, o inimigo te isola. E o isolamento do inimigo vem junto com o sucesso. Porque à medida que a pessoa enriquece e ela vai fazendo sucesso, a primeira coisa que começa a acontecer, ela não consegue mais andar com as pessoas que normalmente ela andava. Ela não consegue mais participar da comunidade que ela participava. Ela não tem mais tempo para aquilo que é família, para aquilo que é ordinário. Ordinário é o que está dentro da ordem costumeira, porção acostumada. Porque chega o momento que você é isolado pelo extraordinário. O extraordinário é aquilo que não está mais dentro do seu dia a dia. O extraordinário é aquilo que te leva para outros lugares, te faz alçar voos altos. Então, lá no filme, ele morava numa cidadezinha, mas essa cidade já não te comporta mais. Seria muito bom você ir para Nova York, porque Nova York é uma cidade que faz jus ao seu tamanho. Essa casa que você mora não faz mais jus a quem você é. Seria muito bom você morar num condomínio onde as pessoas têm o mesmo nível cultural e intelectual que você. Esse carro não te representa mais. Seria muito bom você ter um carro que te representasse na tua altura. E aí começa aqui, porque faz sentido. Então você, desapercebidamente, o ego te isola, a vaidade te isola. E você começa a ir para alguns outros lugares. Começa também a chegar num lugar onde as pessoas parecem que não te compreendem mais. Porque agora você está em outro nível. Então não adianta mais você falar para essa comunidade, porque essa comunidade aqui não te entende mais, ela não te percebe. Você precisa falar para públicos mais elevados, mais cultos. Você tem que sair. E é isso. E o isolamento normalmente começa pela família. Lá no caso, ele é isolado da mãe dele, que se preocupava e orava por ele. Ele é isolado da esposa dele, que se preocupava com o dia a dia dele. Então, primeiro vem o ego, a vaidade, depois vem o isolamento. E depois, o que começa? O diabo começa a explorar a minha e a tua fraqueza. Porque, pasmem vocês, eu e você temos fraquezas, várias. E pasmem vocês, o inimigo conhece cada uma delas. É o calcanhar de Aquiles. Aquiles, aquele guerreiro invencível, descobriram uma falha na armadura dele. A armadura dele era completa, era totalmente fechada, mas no calcanhar de Aquiles não tinha proteção. Então, um guerreiro hábil, um arqueiro hábil, acerta uma flechada no calcanhar de Aquiles e ali vem a morte. Você se isola e olha o que acontece. Quando você está isolado da tua família, quando você está isolado da tua comunidade, quando você está isolado dos teus amigos, você é uma presa fácil. O que os grandes predadores fazem? Eles atacam a manada ou não? Eles pegam aquele que está isolado aqui, é esse aqui que é a presa fácil. Ele explora as fraquezas, depois ele começa com uma manipulação psicológica. O inimigo começa a fazer jogos mentais com a gente, basicamente para distorcer a moralidade. Porque nesse mundo novo, ególatra, vaidoso, cheio de fraqueza, o inimigo começa, não, mas não é tudo isso. A gente volta no jardim. É o ser humano isolado como Eva estava, e o inimigo, não, mas não é isso aí que você imagina. Não, isso aí não custa nada, está aí no meio da galera, faz aí. E outra, se Deus te colocou aqui, Deus não ia fazer isso de te colocar aqui numa situação dessa. Deixa fluir, meu amigo, deixa fluir, minha amiga. A vida é assim, e começa uma exploração e a distorção da moralidade. Tudo começa a ficar relativo. As coisas são relativas. Deus não importa mais. O dia a dia das nossas vidas não importam mais. Você começa ali naquela distorção, até que entra a sedução definitiva. E a sedução do inimigo vem normalmente com
o exacerbamento do pecado, com a sedução, com a luxúria, com toda sorte de pecado. E aquela pessoa que era santa, honesta e que tinha começado, aos poucos vai caminhando para o matadouro sem entender, e o mundo vai tomando conta. E hoje, como se não bastasse, entra a teologia da prosperidade, teologia coaching, para olhar para esse cidadão caído, chutado pelo inimigo. O inimigo está fazendo o que quer, e ainda dizer para ele: é Deus, Deus que fez, Deus que colocou, vamos ganhar o mundo, vamos transformar. É triste a gente ouvir isso, mas o mundo hoje é esse sistema. Um sistema que se alastra e de uma maneira terrível alcança várias pessoas. Mas hoje, sabe o que nós estamos fazendo aqui? Celebrando a morte de uma pessoa que fez o caminho totalmente inverso. O caminho de Jesus Cristo é o caminho contrário ao sistema mundano. O caminho de Jesus Cristo é o caminho contrário ao caminho de Satanás. Satanás quer pegar você que não vale nada. Olha o que Satanás quer fazer. Você caído, assalariado, seletista, que tem teus boletos para pagar, que está na vida difícil aí. O inimigo quer te pegar na mão e te levar e alçar lugares altos. Que você seja poderoso, que você transforme e ganhe o mundo. E olha o caminho de Jesus, o detentor de todo o poder, toda a honra e toda a glória, o Todo-Poderoso, que tinha a terra, ou tem a terra por estrado dos pés, que existir e sempre existiu desde a fundação do mundo. Jesus faz o caminho inverso. A Bíblia fala que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se transfigurou na figura de servo. Veio até a terra para sofrer, morrer uma morte de cruz, para que eu e você vencêssemos quem? O mundo. A palavra de Deus em João diz isso. Em João, no capítulo 16, quando Jesus está falando para os discípulos, amedrontados pela sua partida, ele não mais falando em parábolas, ele falando assim: olha, a história que eu tenho para contar para vocês é difícil, eu vou ser levado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto. E eles desesperados, e Jesus fala: tem que acontecer isso, é bom que aconteça isso, só assim eu mando para vocês o Consolador. E ele termina o capítulo dizendo isso: eu tenho-vos dito isso, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, isso significa que eu e você, com todas as aflições, com todas as tentações, com toda a dificuldade que é viver uma vida contracultural, no mundo inundado pelo inimigo, se Jesus venceu, nós podemos. Como? Só com o Espírito Santo, só com o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Essa é a mensagem que vence o mal. Essa é a mensagem que vence o mundo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No mundo, eu e você sofreremos toda sorte de tentação e aflição. Mas hoje nós viemos celebrar aquele que diz para a gente: siga firme, filho. Siga firme, filha. Eu venci o mundo. Se coloque em pé. O mel que vai nos dirigir hoje na celebração da ceia. Mas que eu e você, que as nossas casas, as nossas famílias, sejam protegidas de todos os nossos inimigos. Que o nosso sistema seja outro. O nosso sistema não é o sistema do mundo. O nosso sistema é o sistema do reino, da pátria celestial. E hoje nós fazemos menção a Jesus Cristo, autor e consumador da fé. Amém.